Transporte coletivo em Taubaté continua deficiente para pessoas com deficiência. A rampa trava com a gente, tem motorista que não entende lá da gente. Essas são as dificuldades que a gente ainda encontra. Defensoria Pública cobra na Justiça que a Prefeitura e a empresa de ônibus cumpram a lei de acessibilidade. Nós estamos, então, propondo, em termos liminar, que esses direitos sejam efetivados em até 60 dias, a contar de uma eventual ordem nesse sentido, né? O custo vale na indústria automotiva. Nas áreas onde as montadoras se instalaram primeiro, a exemplo do Vale do Paraíba, nós temos um custo da mão de obra acima da média nacional. Em entrevista exclusiva, a presidente da Anfávia, Luiz Moan, confirma o alto custo da mão de obra na região e faz uma previsão otimista para a indústria automotiva no ano que vem. Especialmente a partir do final do terceiro trimestre, o setor já possa apresentar números melhores de vendas. Acertando os ponteiros. À meia-noite de sábado para domingo começa o horário de verão. Adiante o seu relógio em 1 hora. Acertando as contas. Após pressão do TCE, Câmara de São José dos Campos vai reduzir cargos comissionados. Final empatada. São José Basquete joga mal, perde para o Mogi e decisão do título paulista fica para a semana que vem. Mais qualidade de vida. Circuito Band Saúde em São José dos Campos levanta a bandeira contra o sedentarismo. A gente reúne diversas atividades durante o dia todo, tanto na área de saúde quanto na área de esporte, exercícios e qualidade de vida. O evento atraiu centenas de pessoas e ninguém ficou parado. Vim trazer meu filho aí também para prestigiar aí o evento, é muito bem organizado. Estamos gostando, trouxe também meu filho para poder aproveitar e vamos lá, queimar caloria. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. Desde 2004, existe uma lei federal que garante às pessoas com deficiência direito à acessibilidade no transporte público. As empresas tiveram 10 anos para se adaptar. O prazo terminou em dezembro e até hoje, em Taubaté, parte da frota continua deficiente. Nas ruas, as calçadas também mais parecem pistas de obstáculos. A Defensoria Pública aguarda uma liminar da Justiça para que a Prefeitura e a ABC Transportes cumpram o que manda a legislação. É até difícil para o Alexandre enumerar as dificuldades que tem para se locomover em Taubaté, de tantas que são. Segundo ele, as falhas estão por toda a cidade. Em maio deste ano, a TV Band Vale acompanhou a história do cadeirante. E olha só o que encontramos: calçadas irregulares, com degraus, buracos e invadidas pelo mato. 5 meses depois, nada mudou, principalmente no que se refere ao transporte público. Mesmo com a frota, com um pouco de ônibus adaptado que eles têm, a rampa trava com a gente, o motorista muitas vezes tem que descer, fazer força para a rampa abaixar, né? Tem motorista que não entende lá da gente, em vez de parar o ônibus bem rente à guia, a gente tem que descer na rua, né? Descer na guia, e muitas vezes não tem a rampa para a gente descer, para chegar no elevador. Então, essas são as dificuldades que a gente ainda encontra. Mas ele anda esperançoso desde que ouviu a notícia de que a Defensoria Pública de Taubaté começou a mover uma ação civil pública contra a empresa ABC Transportes e a Prefeitura. O prazo de 10 anos para a empresa se adequar à lei federal que determina que todos os ônibus devem ter acessibilidade terminou em dezembro de 2014. E até hoje, 24 dos 84 coletivos que circulam em Taubaté, ou seja, 28%, não estão de acordo com a legislação. A Defensoria ainda quer que a ABC Transportes capacite os funcionários por causa das humilhações relatadas pelos cadeirantes. Os servidores dos ônibus, os motoristas, os cobradores, eles não têm treinamento, eles não têm capacitação técnica para garantir esses direitos. E via de regra, os portadores de deficiência se sentem, segundo as denúncias vindas aqui à Defensoria, humilhados
direitos quando eles tentam acessar o sistema de transporte público. A Defensoria Pública também cobra a Prefeitura Municipal e exige que o órgão implemente um projeto de acessibilidade em todas as regiões de Taubaté. Aqui, por exemplo, nesta calçada da Praça Coronel Vitoriano, no centro da cidade, não há uma rampa. E aí fica a dúvida, como uma pessoa com deficiência vai atravessar a rua e chegar ao centro cultural? A Defensoria também quer que os semáforos tenham sinalização sonora para que pessoas com deficiência visual consigam andar pela faixa de pedestres em segurança. Atualmente, em Taubaté, 67 mil pessoas têm algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população. Nós estamos, então, propondo, em termos liminar, que esses direitos sejam efetivados em até 60 dias, a contar de uma eventual ordem nesse sentido, né? E a gente está propondo, que caso haja desrespeito à implementação desses direitos, uma multa diária de R$5 mil, né, em função de eventual desrespeito à ordem liminar que nós esperamos seja acolhida. É um direito da gente, não só a gente que é deficiente físico, mas as pessoas idosas e outras pessoas que precisam mesmo dessas adaptações, né? A Prefeitura de Taubaté informou que não vai se pronunciar, pois ainda não foi notificada sobre a ação. Já a empresa ABC Transportes não quis mesmo comentar o assunto. Os vereadores de São José dos Campos vão ter que reduzir o número de funcionários nos gabinetes. É o que determina o projeto do presidente da Câmara, Shakespeare Carvalho, aprovado ontem. Cada um dos 21 vereadores vai ter que dispensar 2 assessores. Ao todo, 42 cargos comissionados vão ser extintos. A decisão foi tomada depois que o Tribunal de Contas do Estado apontou disparidade entre o número de funcionários concursados e os de confiança. Com a medida, a economia deve chegar a R$1,5 milhão por ano. O projeto aprovado na Câmara entra em vigor assim que for publicado no Diário Oficial, o que deve acontecer na semana que vem. A partir daí, o prazo para as demissões vai até dia 30 de novembro. A Polícia Militar prendeu hoje o suspeito de cometer cerca de 20 assaltos na região oeste de São José dos Campos. O homem agia com uma faca e vinha sendo procurado há um mês. Ele está no 1º Distrito Policial da cidade, à disposição da Justiça. A seguir, na entrevista de sábado, uma conversa exclusiva com o presidente da Anfávia, Luiz Moano. São 6 horas e 57 minutos, a gente volta já já.